A questão do incentivo ao funk com dinheiro público. Uma questão alarmante está tomando conta do Brasil. O direcionamento de recursos públicos para projetos que, ao invés de promoverem o desenvolvimento cultural, social e educacional, reforçam problemas graves como o tráfico de drogas, degradação e prostituição. O incentivo ao funk e seus impactos. Recentemente, o governo federal decidiu financiar projetos culturais voltados ao funk, com sanções do presidente da República. Além da criação do Dia do Funk, o governo federal está liberando verbas e incentivos para promover o funk em escolas públicas, além de dinheiro público e com leis de incentivo à cultura e à educação. Esse gênero, que tem suas origens nas periferias e pode até abrigar algumas expressões legítimas de arte, tornou-se, em grande parte, um espaço de degradação social, cultural e educacional. O funk no Brasil frequentemente está associado a eventos conhecidos como pancadões. Essas festas de rua, que se espalharam por todo o Brasil, são marcadas por consumos de drogas, violência, corrupção sexual de menores, uso de drogas ilícitas, químicas e, lamentavelmente, prostituição e degradação de jovens e menores. Jovens, muitas vezes menores de idade, estão sendo tragadas por um ciclo que não oferece perspectiva de futuro, mas somente destruição, degradação e violência. Prostituição, reflexo da falta de emprego, de educação e de cultura. O cenário se agrava quando olhamos para outro problema crescente: a prostituição entre jovens mulheres, muitas vezes menores. Isso ocorre, sobretudo, por uma falta de cultura, de educação e porque faltam oportunidades de emprego. As famílias sem condição, muitas vezes com problemas sociais graves, onde os pais abandonam os próprios filhos, todo esse aspecto agravado por problemas sociais, culturais, educacionais. Tudo isso sendo constantemente incentivado sistematicamente por governos progressistas e de esquerda. A marginalidade e degradação, como se isso fosse uma defesa à cultura. Outros discursos sombrios se aliam com essas narrativas, como uma pseudo-defesa do pobre ou uma pseudo-defesa da raça negra, quando, na verdade, não existem defesas alguma no aspecto humano, cultural, educativo, mas somente uma manipulação ideológica para manter esses grupos menos favorecidos em lugares constantemente degradantes, a fim de mantê-los doutrinados, alienados e manipulados. Estamos vivendo um período sombrio para o povo brasileiro. Além de toda a degradação cultural, social, educacional, a destruição sistemática da educação pela esquerda e pelos progressistas, essas medidas governamentais incentivam toda uma gama de aberrações sociais, principalmente entre jovens, menores e adolescentes. Hoje é comum encontrar nas redes sociais no Brasil adolescentes oferecendo conteúdos explícitos online, os chamados PEC, como uma forma de subsistência, sem contar os problemas de prostituição que assolam o Brasil, aliados ao uso de drogas entorpecentes, tudo isso aliado aos pancadões do funk que o governo federal está incentivando. Essa realidade não é apenas triste, é também criminosa.
No entanto, ao invés de enfrentar essa situação de forma séria, vemos políticas públicas que, de forma direta, reforçam esses problemas. As escolas de funk e o papel do governo federal. Um exemplo disso são as chamadas escolas de funk, que estão sendo incentivadas pelo governo federal e pelo presidente da República. Em vez de priorizar o fortalecimento da educação básica, a valorização de disciplinas que promovam o pensamento crítico, a formação cidadã, a construção sólida da família, ou a criação de programas que resgatem valores culturais enriquecedores, temos a promoção de um estilo que, na prática, está vinculado a ambientes de degradação social, cultural e educacional. Essa escolha política não é ingênua. Governos que pretendem se perpetuar no poder preferem um povo alienado, facilmente manipulável, do que uma população bem educada e capaz de questionar suas ações. Por que não incentivar uma cultura transformadora? O Brasil tem uma riqueza cultural imensa, principalmente na música. Por que não utilizar os recursos da Secretaria de Cultura, do MEC e do governo federal para promover a literatura, a música realmente, a cultura, teatro e outras formas de arte que inspirem as pessoas a crescer e a se transformar? Por que não fomentar projetos que ensinem jovens a pensar criticamente e a valorizar a si e a liberdade? A resposta parece estar na intenção de manter o povo em uma situação de dependência e vulnerabilidade. Ao estimular apenas o básico e muitas vezes o degradante, o governo garante um controle maior sobre essa população. Precisamos, como sociedade, abrir os olhos para o que está acontecendo. É inaceitável que recursos públicos sejam usados para perpetuar um ciclo de pobreza cultural, prostituição, violência e uso de drogas. A verdadeira transformação social começa com a valorização da educação e da cultura, que liberta, que expande horizontes e que oferece construção e dignidade com valores estruturados. É hora de exigirmos políticas públicas que olhem para o futuro e que tenham como objetivo principal a construção de uma sociedade mais justa, consciente, sólida e próspera. Obrigado por ter ouvido. Eu sou o professor Denner José Datti. Esse é o meu canal História, Filosofia e Pensamento Livre. Se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe este vídeo. Obrigado.